Ele explicou o exótico. Qual é? A conotação é que quando o cara quer elogiar alguém, né? Eu falei aqui pra turma. Aí o cara acha o cara assim bonitão e tal, charmoso. Aí pra não pegar mal com os colegas de trabalho, principalmente onde a gente trabalha lá, que é um ambiente bem, né, machista e tal. Aí o cara fala assim, ele é simpático, exótico. Essa é uma interpretação. Exótico pra mim é o feio que tá com dinheiro. Não é verdade? Então, pessoal, olha só. Vamos ficar firme aí, a gente tá na mudança de professor. Eu estava olhando lá, assistindo as aulas do Sena pela web também, porque eu estou sempre aprendendo que o professor de administrativo tem que aprender com o de constitucional, isso é básico. O que eu digo para vocês é o seguinte, passem esses dias aqui já se acostumando. Quem malha aí vai na academia? Você já reparou que se você ficar um tempão sem ir na academia, quando você voltar dói tudo? É a mesma coisa do edital aberto que vocês estão fazendo aqui, é se habituar a ficar o dia inteiro, tá? Se, por exemplo, o aulão, em vez de terminar às 7h30, terminar às 8h, fica. Porque você vai ver que com o edital aberto a gente vai sair daqui 1h da manhã, quer ver? Ô, Leonardo. Oi. Se eu não tiver espaço, se tiver algum problema, você vê algum problema em dar, por exemplo, arquivologia de 8 da noite à meia-noite para eles no sábado? De forma alguma. De forma alguma. Todo mundo aqui está empenhado nisso aqui com vocês. De 8 das 20 à meia-noite. À meia-noite? E da meia-noite às 6, o que é que eles vão fazer? Aí, bate aí. Aí de meia-noite às 6 a gente fica junto. Ô, pessoal, vocês vão ver que aqui com o edital aberto a gente só vai embora quando você quer ir embora. Então, acostumem-se a isso. Eu não sabia se você tinha sido bombeiro antes, cara. Eu tava com a calça do bombeiro até o cinto vermelho, mano. Ô, Fanho, para de fazer esse troço. Vem cá, ô Fanho. Eu já falei a parada do exótico. Amor, ele é casado também, pode ficar tranquila, tá? Não vai dar nada, não. Ô, pessoal, olha, isso aí é de todo coração. Fica firme, é mudança de um professor para o outro. Não é porque saiu o constitucional que vai entrar atualidade, que vai sair atualidade, que vai entrar previdenciário, que vai sair previdenciário, que vai entrar raciocínio lógico, que vai mudar nada não, tá, pessoal? Vai continuar na mesma força, na mesma febre. Peguem cada pedacinho. Vocês sabiam, pessoal, que vocês podem ficar estudando direito constitucional durante 1 ano e chega na prova, às vezes é um aulão, que aquela matéria, só aquela que o Daniel Sena deu ali, que é o direito da nacionalidade. Às vezes cai 3 questões e as únicas 3 de direito constitucional no concurso. Então estudar para concurso é isso, você estuda tudo para, na verdade, só cair um pouco. Mas é melhor estudar tudo e você saber um pouco do que você estudar muito pouco e o que cai você não sabe. Então fica firme aí, vamos tentar se motivar, vamos acordar. E isso que é importante, né, filho Fanho? É isso mesmo. Bacana? Então vamos fazer o seguinte, você dá um abraço em todo mundo. Eu dou. Finge que eu sou todo mundo. Você vê a estratégia, né? Vai, pô, eu tô precisando de um abraço e tal. Mas eu tô precisando mesmo, que eu sou bastante carente com um amigo. Meu Deus. Sniff. E o bombeiro, boa aula aí. O bombeiro, caraca. O que você ia fazer com isso aqui? Hã? Ó, isso aí tá mais pra forró, né? Tá mais pra repentista, né, do que pra pagode. Galera, boa tarde, Brasil. A última aula aí foi bem bacana. A gente recebeu e-mail aí de vários rincões do nosso Brasil. Galera do Rio de Janeiro comparecendo, galera do Mato Grosso do Sul, galera lá de onde, Evandro? Lá do Acre? De onde que era aquela índia lá que quase que eu termino meu casamento? Rio Branco. Pode ficar tranquilo, então um beijo aí para todos vocês aí que estão acompanhando a gente todo o Brasil. Galera, então nossa aula de atualidades, para a gente não perder muito tempo. Primeira coisa, vamos acabar de uma vez por todas, e você em casa tem que prestar atenção nisso também, com o mito que estudar atualidades é a mesma coisa para qualquer concurso público. Isso aí está por fora. Principalmente com a especialização do concurso público no Brasil, o que acontece? As bancas, elas vão direcionar as questões de atualidades de acordo com o cargo que você vai exercer. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Concurso que vocês vão fazer para o INSS, as questões vão ser basicamente, como eu sempre falo nas aulas presenciais, vai ser basicamente sobre os dados coletados no último censo do IBGE, caso de 2010. Ou seja, questões relativas às mudanças estruturais e conjunturais que vem passando a nossa sociedade num recorte que a gente pode fazer de 10 anos para cá, ou seja, do censo de 2000 para o censo de 2010. É importante também a gente ter em mente que, quando o cara coloca lá no edital, política, economia, sociedade, tecnologia, meio ambiente, não impede que, embora as questões estejam pautadas nos dados do censo, que seja feito o quê? Uma relação com todos esses assuntos.
Então, basicamente, 80% da prova vão versar sobre dados do último censo e uma questão ou outra vai ser sobre assuntos pontuais. Então, a gente precisa solidificar uma base sobre esses conhecimentos, ou seja, as mudanças na nossa população e também estar acompanhando diariamente o noticiário. A minha função, eu sempre falo, é mais de facilitador do que de professor. Por quê? Porque a informação hoje em dia, ela é acessível para todos vocês, muitas vezes até de uma forma mais qualificada. Só que, para isso, vocês têm que saber uma coisa fundamental para quem quer passar em concurso público, que nós aqui do Alfa sabemos, que é o como. Então, aqui nessa sala, você em casa, você pode ter acesso a muito mais informações do que nós que estamos aqui presentes. Você pode usar lá o nosso chamado Pai Google, né, que resolve qualquer problema. Mas o diferencial para estudar para concurso público e para passar é saber o como estudar. Então, como é que eu resolvi isso na minha vida? Como atualidades, e a minha matéria eu posso falar mais especificamente, ela abrange muitos assuntos, uma forma que eu resolvi, e aí você que está aqui presente e você que está em casa, vai dizer que eu sou maluco? Senna já disse que eu sou maluco, né? A galera lá no trabalho disse que eu sou maluco, que estudar atualidades e dar aula, principalmente, é coisa de maluco. E o mundo todo tá errado, só você tá certo. Só eu tô certo. Eu resolvi isso, e eu falei para algumas turmas do presencial, criando, né, um amigo imaginário. Então eu tenho um amigo imaginário que ele é encarregado de estudar para concurso público no meu lugar. Então, enquanto eu perco tempo lá, dirigindo meu carrão, comprando meus óculos exóticos, né, eu criei um amigo imaginário que ele fica encarregado de estudar atualidades. No momento você vai falar assim, pô, esse cara pirou de vez mesmo. Mas é bem assim que funciona. Ou seja, eu criei uma parte, ou eu já tinha essa parte e eu a utilizo, uma parte que gosta de passar em todos os concursos públicos. Olha só que legal. E o mais incrível é o seguinte, e o Senna é testemunho ocular disso aí. Cada um de vocês é capaz de criar essa parte. Ou seja, uma parte encarregada de estudar para concurso público e fazer com que vocês passem em qualquer prova que vocês se inscreverem. Ou seja, o que a gente precisa fundamentalmente? Um método para a gente passar em concurso público. Ok? Vamos continuar nossa aula. Eu, por exemplo, só fazer um adendo. Eu nunca toquei nenhum instrumento, nenhum tipo, como Senna, assim. Então é quase um repentista. Mas tem mais ou menos um mês ou dois, que eu falei assim, poxa, olha só, o cara que passa pela vida, né? Sem tocar um instrumento, sem fazer um filho e sem ganhar 1 milhão, esse cara não passou pela vida. Então eu estou tentando resolver esses problemas. E um dos problemas que eu ainda tenho é de não saber tocar nada, né? E também de não ter 1 milhão. O que eu pensei? Então, gente, olha só, se eu utilizo esse método para eu poder comprovar, inclusive para vocês, então esse método ele tem que ser um método capaz de ser repetido em outras esferas, né, da vida humana. Então, se eu utilizo isso para passar para concurso e se deu certo, legal. Isso aí tem que dar certo também para aprender a tocar um instrumento, né? Então, como que um cara todo desconjuntado, né, que não sabe tocar nenhum tambor, como é que ele vai aprender a tocar? É muito simples, a gente condiciona. O exemplo mais claro que eu tenho para passar para vocês, desse meu método que eu estou querendo falar de estudo, na minha disciplina, é quando vocês estão dirigindo. Quando a gente não sabe dirigir, é a maior dificuldade do mundo. Por quê? Porque nós tentamos usar o nosso consciente para guiar aquele bicho, aquele trem, principalmente para as mulheres, né, chamado automóvel. É uma verdade. Gente, eu tenho 2 em casa. Minha esposa está me vendo agora lá, então... gente, ela morre de medo daquilo, parece assim uma nave espacial. E é muito tranquilo. Quando vocês têm as primeiras aulas e começam a parar de pensar em como dirigir, vocês começam a parar de pensar. Quando depois tiram a carteira e pegam mais experiência, lembrem-se vocês dirigindo. Vocês por acaso têm que pensar para quando vem um sinal vermelho, ter que reduzir a marcha, frear e parar o carro? Não, é automático. Inclusive vocês conseguem, nós conseguimos, dirigir e ao mesmo tempo estar conversando com alguém, estar ouvindo música, inclusive se estiver com MP3, está estudando, está ouvindo uma notícia no rádio. Por quê? Porque vocês já descobriram o método de como fazer. Então vocês não perdem mais tempo pensando em como fazer. Estudar é a mesma coisa. Então, para qualquer atividade que a gente vai fazer na vida da gente, a gente pode utilizar isso aí. E qual é a fórmula que a gente tem para poder passar um conhecimento que a gente precisa pensar
para o nosso inconsciente, para que a gente não precise mais perder tempo se preocupando com aquilo ali? É a repetição. Então a direção é a mesma coisa. Só que o processo, ele começa na mente da gente. Quando a gente pensa assim, olha só, eu sei dirigir, né? Eu domino esse carro. Você para de se preocupar em como fazer. Aí você sai, enche a cara, né? E bate no primeiro poste que encontra pela frente. Então é mais ou menos assim. Mas o processo é esse, ou seja, você deixa de se preocupar com aquilo a nível consciente e o nosso inconsciente, ele é muito mais capaz, porque ele é pleno. O consciente da gente é apenas uma pequena parcela. Então esse é o método que eu encontrei, inclusive para tentar, ó. Vamos lá, vamos ver se sai alguma coisa. O pessoal que está me vendo aí no Rio de Janeiro sabe que é verdade, gente, ó. Foram nascidos e criados comigo, nunca toquei nada até 25 dias atrás. Criei uma parte para aprender a tocar isso aqui. Minha esposa está em casa também, se eu estiver mentindo, ela vai achar que eu minto para ela em outras coisas também. Não é, meu amor? Não é verdade? É verdade. Depois vocês perguntam para ela. Então, gente, funciona realmente isso aí que eu falei para vocês. Isso aqui é só o básico, mas olha, eu levei a minha vida toda sem conseguir fazer o básico. E eu fui nascido e criado em roda de samba. Nunca consegui. Por quê? Porque eu tinha um bloqueio que eu achava que eu não conseguia, a nível consciente. Quando eu passei essa missão para o meu amigo imaginário, que ele também me ajuda nas questões de prova, ele resolveu o problema para mim. Aí eu pergunto a vocês, olha só, isso tem um preço, claro. Esse amigo imaginário, ele não faz as coisas de graça. Ele é mais ou menos como aquele sargento lá da tropa de elite. Quer rir, tem que fazer rir, não é isso? Minha esposa, ela tinha os cabelos negros, pretos, escorridos. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, eu tenho o seguinte problema, eu gosto de loura. Aí eu falei, como é que é? Tá maluco? Fala baixo, rapaz. Ela vai ouvir. Não, eu gosto de loura, eu quero uma mulher loura. E agora? Aí ele para eu te ajudar a passar em concurso e para aprender a tocar pandeiro, eu tenho algumas exigências. Se eu chegasse para minha esposa e falasse assim, amor, olha só, sabe uma coisa, eu gosto de loura. Nossa, eu ia apanhar, né? Eu não estava aqui hoje falando com vocês. Aí é lógico, o que eu tive que fazer? Adaptar esse pedido desse meu amigo imaginário e falar assim, amor, olha só, não quer ir lá no salão não e tal, acho que tá na moda, né, fazer clareamento, fazer luzes e tal, acho que vai ficar legal. Ela está descobrindo isso hoje, né? Então ela hoje foi no salão novamente para fazer o retoque lá no cabelo dela. Assim, eu resolvi o meu problema e do meu amigo imaginário. E não arrumei confusão com ela. Tá, gente? Então, ó, é um método bem interessante. Se quiserem se aprofundar nesse assunto, estudem programação neurolinguística, uma coisa assim bem legal. Está mudando a minha vida nesse sentido de me tornar um ser humano mais pleno, mais capaz de realizar tudo aquilo que eu tiver vontade, tá? Tudo aquilo que eu tiver vontade. E vocês conseguem também, beleza? Vamos lá. Então, feita essa parte, ou seja, você já tem um método para vocês passarem concurso. Qual é? Criem um amiguinho imaginário. Aí a turma estava até fazendo um concurso para eleger um nome para esse amiguinho imaginário e tal, enfim. Aí cada um vai ter o seu processo pessoal. Como estudar, então, gente? Essa foi a fórmula que eu encontrei. Na falta de uma fórmula, outro macete é você se inspirar em alguém. Então você elege ali. Temos vários exemplos bacanas. O professor Daniel Sena, o Evandro e tantos outros aqui na equipe do Alfa. Os monitores que já estão passando em diversos concursos públicos. Cola no cara, entendeu? Enche o saco do cara e fala assim, vem cá, meu, qual é a tua fórmula? Né? Como é que você faz? Então, você tem que colar com pessoas que já obtiveram sucesso naquilo que vocês estão tentando empreender. Então, essa é uma outra forma. Se vocês acham que, de repente, não encontram em si, vocês podem se espelhar numa pessoa que já conseguiu e também é um método bem interessante para a gente atingir nossos objetivos. Falando dos dados propriamente ditos, no último aulão a gente já falou sobre IDH, mas a gente tem que fazer uma atualização, por quê? Porque foi divulgado recentemente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, os dados relativos ao último relatório do desenvolvimento humano. Então, nós temos a partir daí o IDH dos países. Então, algumas características desse IDH que com certeza vão ser cobrados de alguma forma no seu concurso público. Então, muito importante. Você de casa, preste atenção nisso aqui. IDH é assunto quase que obrigatório na prova do INSS. O IDH vai ser o critério de avaliação, ele vai ser mensurado de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo do 1 significa que mais alto é o nível do IDH desse país. O IDH
ele vai ser utilizado pelo Programa das Nações Unidas para avaliar o desenvolvimento humano em diversas nações do mundo. Não é um critério para dizer assim, gente, ó, não confundam. No Peru ou na Bolívia é um lugar melhor que se viver do que o Brasil. Não é isso. Então, necessita-se de critérios objetivos para se mensurar o avanço dos países em determinadas áreas, que vão ser as áreas onde os governos vão implementar as suas políticas públicas. Ou seja, o Brasil está mal em educação. Aí o governo precisa de subsídios para enfrentar esse problema. O Brasil é enorme. Está mal de educação aonde? Está mal de educação no Nordeste. Está mal de educação no Nordeste? Legal. Então eu vou atacar o Nordeste com os recursos em educação. Os programas vão estar voltados para o Nordeste. Segurança, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos atacar São Paulo. São Paulo aonde? Diadema. Diadema aonde? Bairro tal. Né? Rio de Janeiro, qual bairro? Na Penha. Penha aonde? Aí, Rua do Couto. Rua do Couto aonde? Né? Na casa, no número 237. Aí chega lá, quem é o cara? Um flamenguista. Né? Por aí o cara vai, ou seja, o cara vai especificando, o cara vai desagregando o dado até ele poder realmente saber onde está o foco do problema e poder atacar esse problema. Então o IDH basicamente, ele vai servir como uma referência para as políticas públicas governamentais. Essa é a ideia do IDH. Então de 0 a 1, quanto mais próximo do 1 significa que o país está melhor. O Brasil no último IDH, ou seja, no RDH, no Relatório do Desenvolvimento Humano de 2011, o IDH do Brasil, ele vai estar, o índice dele vai ser 0,718. Gente, não é tão importante para a prova gravar número. Você em casa, preste atenção. Mais importante do que você saber o número em si, é você saber em que faixa o Brasil ficou classificado. Para critério de avaliação dos países, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele vai adotar o seguinte critério. Ele vai dividir os países em quatro quartis diferentes. Ou seja, no ano de 2011, foram avaliados 187 países. Então, dos 187 países, vai ser feita uma divisão por 4, e ele vai dividir da seguinte forma. O topo, muito alto, abaixo, alto, médio e baixo. Então, ele vai dividir em 4 categorias esses 187 países. Então, essa classificação, ela vai ser relativa. Antes, até 2009, essa classificação, ela era em termos absolutos. Ou seja, o país que atingisse um determinado índice, vamos supor que até 0,7 para cima, seria considerado um alto IDH. Acima de 0,8 seria muito alto. Abaixo de 0,7 seria médio e abaixo de 0,5 seria um baixo IDH. A partir desse ano, não. A história mudou. A classificação dos países vai ser em termos relativos. Então, vai ser dividido por 4. O primeiro quartil vão ser aqueles países com muito alto IDH. Exemplo, Noruega, o Japão. Então, a Noruega, desde 1990, só em 2 anos que ela vai ficar fora do topo da lista, ou seja, o primeiro IDH. Japão, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental de uma forma geral, Alemanha, França, Reino Unido. Então, são esses países que vão ter o chamado muito alto IDH. Abaixo desse grupo, vai vir os países com alto IDH, onde se encontra o nosso país, o Brasil, e os chamados países emergentes também, alguns países da América do Sul. Um outro detalhe importante, o examinador, ele pode fazer uma comparação com relação aos resultados anteriores do Brasil, por exemplo, então Brasil em 2010, Brasil em 2011, o índice do Brasil 0,718, 84ª posição. Em 2010, e não se assustem com a mudança desse número, porque os critérios eles foram reavaliados nesse ano. Então foram acrescentados alguns critérios que vai mudar tanto a posição do Brasil, quanto também o seu índice. Então não se assustem se no material de vocês tiver um índice diferente para o ano de 2010. Foi feita uma revisão daquele critério que foi utilizado em 2010 e por isso essa diferença. Então Brasil, 2010, 85ª posição, esse ano o Brasil vai ganhar uma posição. Significa que o IDH do Brasil, em termos, tanto com relação ao índice,
como com relação à sua posição, houve uma melhora. Então, o Brasil subiu uma posição. Então, a comparação para a prova pode ser feita com relação ano a ano do próprio Brasil ou com relação a outros países. Geralmente, o examinador ele faz essa comparação a nível regional, ou seja, considerando o Brasil no contexto da América Latina e da América do Sul, ou a nível mundial. E a nível mundial, o Brasil, inevitavelmente, vai ser comparado com aquele grupo de países chamados BRICS. Então, a nível regional, o Brasil pode ser avaliado dentro da América Latina, e a nível mundial, dentro dos BRICS. Por quê? São um grupo de países que vão apresentar os mesmos padrões que o Brasil. Países muito populosos, países com a economia crescente, países responsáveis aí pelo crescimento da economia mundial nos últimos anos, né? Então, o Brasil, a nível regional, dentro dos países da América Latina. E qual é a constatação que a gente faz logo de cara? Que o Brasil, ele vem se destacando negativamente se a gente for comparar com os nossos vizinhos. Por exemplo, a posição do Brasil nesse ano vai ser pior que países como o Uruguai, o Chile, peraí, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Não tem a cor que eu queria, gente. Poxa vida. Ah, tem aqui, olha só, salvação. Ó, a Argentina, e o Chile. O Chile não, perdão, já está aqui. E também o México, a nível de América Latina. Então o Brasil vai estar pior do que todas essas nações. Isso pode enganar muita gente, você em casa preste atenção. Porque olha só, se você falar numa roda, num bar, tomando cerveja, né, como se fala aqui no Paraná, você tomando cerveja e falar que o Brasil, estou dando uma exagerada, né? Então, se você estiver tomando cerveja, né, como lá no Rio, e você falar para alguém que o Brasil ficou abaixo do Uruguai, vão pensar que é brincadeira tua, né? Ninguém vai acreditar. Para vocês perceberem que nem sempre aquilo que o senso comum pensa que é, na hora da prova vai te ajudar, ok? Então é importante a gente saber as exceções para a hora da prova. Então o Brasil ficou pior que o Uruguai, que o Chile e que o México. Agora, olha a contradição. Quando a gente vai avaliar o Brasil num contexto mundial, e a gente vai colocar o Brasil sempre em relação a esses países aqui, porque não dá para comparar o Brasil ainda com aqueles países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, como Alemanha, como França, como Reino Unido, não dá ainda para comparar. Então a comparação do Brasil vai ser dentro desse conjunto de países dos chamados BRICS. Então Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa vai ser a comparação possível. E dentro desse grupo de países, o senso comum tende a levar a gente a pensar que, como a China tem um crescimento absurdamente superior que o Brasil atualmente, economicamente falando, que a China também teria um IDH superior ao do Brasil. E isso não acontece. Então, esse tipo de pegadinha que o examinador costuma relacionar na hora da prova. Então, quando vai relacionar o Brasil no conjunto dos países que apresentam as mesmas características dos BRICS, o Brasil só vai ficar atrás desse país aqui, ó, da Rússia. Então, o Brasil, o IDH brasileiro, só vai ser superado pelo IDH russo. E o que fica para a gente também de interessante? Que apenas o Brasil e a Rússia vão apresentar um IDH considerado alto. Então, tanto China, quanto Índia, quanto África do Sul, vão estar para depois da 100ª posição, nessa relação, nessa classificação do IDH. O IDH, para quem não assistiu outra aula, ele vai ser considerado em 3 dimensões principais: saúde, educação e renda. Então, os critérios utilizados para avaliação do IDH são esses 3 principalmente: saúde, educação e renda. Na saúde, basicamente para a prova, o que vocês têm que lembrar? Expectativa de vida. Então, o critério mais objetivo para avaliar essa dimensão saúde é a expectativa de vida. E o Brasil, ele vem melhorando constantemente, sequencialmente, quando a gente fala de expectativa de vida. Do ano passado para cá, antes da correção ser feita, a expectativa do Brasil, a média, era de 72,9 anos. Em 2011,
já saltou para 73,5. Então, se a gente pode falar que a dimensão onde o Brasil está tendo um maior ganho, uma melhora mais acentuada, é na dimensão saúde. O indicador saúde do IDH seria o nosso ponto positivo. E o ponto negativo continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles, continua sendo a educação. Então, se a saúde é avaliada pela expectativa de vida, a educação vão ser utilizados 2 critérios. Então, são os anos na escola, ou seja, população considerada adulta, acima dos 25 anos ou mais. Quantos anos, em média, o brasileiro que hoje tem 25 anos ou mais passou na escola? Isso não vai mudar de 2010 para cá. Então, em média, 7,2 anos. Ou seja, gente, muito pouco tempo de escola. Não dá tempo de você criar um amigo imaginário, não é isso? Não dá. Início de relacionamento. Quando você começa a criar seu amigo imaginário, já acabou, 7 anos,2, muito pouco tempo. Então, isso aí joga o Brasil lá para baixo. Então, educação joga o Brasil para baixo. E completando, a renda. Então, a renda, o Brasil vem tendo um aumento acentuado de renda. Mas qual é o grande problema relacionado à renda no Brasil? É que essa renda, ela não vai ser dividida de forma equânime, equitativa. Então, no Brasil, há um problema muito grande ainda na distribuição de renda. Contudo, no relatório de 2011, o Brasil é apontado como um dos poucos países que obteve melhora, tanto no seu índice quanto na sua posição no ranking. Então, o Brasil foi elogiado. Apesar de ainda ter esses problemas relativos à educação, uma das coisas que o Brasil foi elogiado é a quase erradicação de falta de vagas na educação básica. Então, essa é uma coisa que o Brasil conseguiu conquistar. Embora a educação, ou seja, quantidade de anos que as pessoas passam na escola e a quantidade ou expectativa de anos esperados para aquelas pessoas que estão ingressando hoje na educação serem o que joga o Brasil para baixo, o Brasil tem tido avanços significativos. Por exemplo, erradicando a falta de vagas na educação básica. Um outro ponto elogiado são os programas sociais. Porque se eles não conseguiram, gente, ainda reduzir a chamada desigualdade social, que é muito forte ainda aqui, e para isso a gente tem que avaliar o processo histórico, né, que vem desde a nossa colonização, passando pela República Café com Leite, depois República, a independência, a República Café com Leite, ditadura, redemocratização, ou seja, gente, processo histórico. A gente não vai conseguir resolver o problema da desigualdade social da noite para o dia. Então essa é a questão. Mas o Brasil vem sendo bastante elogiado quando o assunto é melhorias nas áreas sociais também. Finalizando o assunto IDH, a gente vai falar o seguinte, foram criados mais 3 critérios para que se pudesse se aproximar o máximo possível da realidade. Então, além do IDH, foram criados mais 3 critérios a partir de 2010 para medir. O primeiro é o IDH AD, que ele vai medir as desigualdades internas do país, da seguinte forma. Nós temos então o IDH no Brasil, lá o de 2011, 0,780. Poxa, legal, então é um alto IDH. Só que quando a gente vai avaliar o problema mais de perto, a gente vai ver que o Brasil é um país muito desigual. O que eu quero dizer com isso? Educação, saúde e renda. Se nós formos comparar as regiões brasileiras, nós vamos observar um disparate muito grande. Então, o Sul e o Sudeste, historicamente, são mais desenvolvidos e, portanto, vão ter índices muito superiores às regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Mas de que forma? Qual ferramenta você pode utilizar para mensurar essas diferenças? Uma delas que foi criada a partir de 2010 foi o IDH-AD, que vai mensurar, medir essas diferenças internas. Então, para a prova, como é que eu quero que vocês pensem essa questão? Vocês têm o IDH como aquilo que seria possível, o alcançável, se o Brasil não fosse um país desigual. Então seria isso aqui, ó, como se fosse o ideal a ser alcançado. Legal, bacana.
Mas o que acontece de fato é o IDH-AD. Isso significa que o IDH-AD brasileiro vai ser menor do que o IDH. Pronto. É só isso que vocês precisam levar para a prova de vocês. Então, o IDH brasileiro, o ideal seria isso aqui. Se o país não fosse um país tão desigual. Como existem muitas desigualdades ainda, né, na prática, na vida real, o IDH ele vai sofrer uma alteração, que vai ser medida pelo IDH-AD, ou seja, pelas diferenças internas nesse nosso Brasil continental. Então é isso que vai acontecer. No final, o IDH-AD vai ser menor do que o IDH. Fatores como educação, como as diferenças econômicas entre as regiões, diferença de saúde também. Exemplo, o município de Cascavel é considerado exemplo e referência em tratamento hospitalar aqui na região oeste. Se vocês forem para um município a 100, 150 quilômetros de Cascavel, para o interior, vocês não vão ter um atendimento na qualidade que vocês têm em Cascavel. Então não dá para dizer que, em termos de saúde, as pessoas que estão vivendo naquela região estão em igualdade com as pessoas que vivem aqui em Cascavel. Então, por isso, foram criados esses outros critérios. Nós vamos ter também o IDG, que é o Índice de Desigualdade de Gênero. Gente, uma das questões que vão ser mais cobradas aí nos próximos concursos vai ser essa questão de gênero. Por quê? Isso aí é a plataforma mundial da ONU. Então, na Organização das Nações Unidas, a questão de gênero vem sendo recentemente bastante discutida. Símbolos para a gente lembrar dessa questão de gêneros na hora da prova. Visita da nossa presidenta Dilma, né, inaugurando a Assembleia Geral da ONU. Um dos temas discutidos na Assembleia Geral da ONU é essa desigualdade de gêneros. A gente observa pelas chamadas revoltas árabes que estão acontecendo, né? Aí teve lá a morte do Gaddafi, a Síria é a próxima bola da vez, o regime lá da Síria, já teve a queda do governo da Tunísia, já teve a queda também lá do governo do Egito, enfim, são movimentos que estão acontecendo. Dentro dessas revoluções, existe um outro movimento pela igualdade de direitos da mulher. O que nós tivemos lá naquela situação? Nós tivemos que, dentro da própria revolução, existe uma outra revolução onde as mulheres estão querendo os seus direitos. Aí vem um país como o Brasil, que elege a primeira presidenta da sua história, que, a princípio ou em princípio, para o mundo, é um país que respeita a questão de gênero, onde a mulher ela tem seus direitos já garantidos, já conseguidos. Quando a gente vem para a realidade nossa, não é isso que acontece. Então a questão do IDG, esse indicador, ele vai dizer o quanto que um país é desigual quando a gente está falando de gênero. E o Brasil é um país desigual quando a gente está falando de gênero. Muito desigual. Está entre os mais desiguais do mundo. E aí é uma contradição, porque a gente vive uma democracia a partir da Constituição de 88, né? Nós vivemos essa democracia onde nós acreditamos que todos somos iguais realmente, mas que de fato existe uma desigualdade muito grande. Como que a gente pode exemplificar a desigualdade de gênero no Brasil? A questão do trabalho é a mais gritante. Então, a questão do trabalho, onde as mulheres, elas em média, vão receber cerca de 73% do que os homens ganham. Então vai ser uma questão aí que vai medir, que vai nos dar um dado concreto para a gente poder resolver uma questão de prova, ok? O trabalho, as mulheres, elas estudam em média, vocês mulheres estudam mais do que a gente aqui no Brasil, vocês são a maioria da população, vocês estudam mais, mas na questão do trabalho vocês continuam recebendo menos. Então isso é uma questão que choca ainda o restante do mundo. Uma outra questão a ser colocada é a participação feminina na vida política do Brasil. Quem vê a nossa presidenta Dilma inaugurando, abrindo a Assembleia Geral da ONU, imagina o quê? O Brasil é um país dominado pelas mulheres. Não que não seja, né, de fato. De fato vocês mandam, né? Mas na vida política, por exemplo, a participação feminina é muito pequena. Menos de 10% no Congresso Nacional. Então, na Câmara dos Deputados e no Senado. Menos de 10% da participação feminina. Gente, isso é muito pouco. Países como a Suécia, 40%. Então, lá na Suécia, 40% da participação feminina na vida política do país. No Brasil, a nível federal, menos de 10%. Isso é questão de prova. Isso é questão de prova. Por quê?
questão de gênero é um assunto que está sendo discutido a nível mundial. O Brasil tem, simbolicamente, né, a representação lá da primeira presidenta, que mostra essa tendência de uma maior participação das mulheres na vida feminina, mas que na prática ainda não aconteceu. Então isso é o que fica para a gente, ok? Questão de gênero no Brasil. O trabalho, onde as mulheres continuam recebendo menos, e a questão da representação política. Então nada impede do examinador fazer essa associação. Então a vida política, falando da política do Brasil, e colocar a questão de gênero no meio, que é uma questão que vocês têm como resolver com os dados aí do censo do IBGE. E o último indicador que foi colocado é o índice de pobreza multidimensional, que ele vai citar, vai trabalhar justamente essa questão de dizer que a riqueza ou a pobreza das pessoas não vai ser dimensionada só pela renda, só pelo salário. Por exemplo, o que adianta o camarada ter $1 milhão, né, no meio do oceano? O navio dele é deriva. O que adianta? O que ele vai fazer com $1 milhão? Né? O cara que tem 100, né, e pode tomar uma cerveja na beira da praia, no quiosque, ele está muito mais rico do que aquele cara que tem $1 milhão e está lá no meio do oceano. Então, é uma comparação para a gente não esquecer nunca mais. Né? O cara que mora aqui em Cascavel e ganha R$4.000, não tem as mesmas condições, ou ele pode estar melhor ou pior, de quem ganha R$4.000, por exemplo, e está em São Paulo, onde só de aluguel o cara vai pagar quase 2.000, se ele não tiver uma casa própria. Então, não é igual, tá, a questão. Então, você não pode medir a riqueza com base somente na renda. Então, você não pode. Então, qual é a solução encontrada? Índice de pobreza multidimensional, onde vão ser considerados o acesso à saúde, vão ser considerados também o acesso à educação, para você avaliar a pobreza ou a riqueza num contexto mais amplo. Então, são essas as questões que se colocam para a gente. Passa aí para a gente o primeiro... Vamos falar agora, gente, de pirâmide etária. Tem umas questões aí para a gente resolver. Vamos falar primeiro de pirâmide etária e a gente volta lá e resolve algumas questões que vai estar lá no material. Depois você coloca aí o material para a gente do lado, que as questões vão estar lá. Quando a gente fala em pirâmide etária, a gente está falando da estrutura da população brasileira. No último concurso de vocês, e você que está em casa, você tem como acessar a última prova, vocês vão observar o seguinte, que a prova para técnico do Seguro Social do INSS vai utilizar bastante gráfico. Vocês podem pegar a prova e algumas questões vocês vão ver que vai trabalhar com gráfico. Dificilmente o examinador, a organizadora, vai utilizar tabelas novamente. A maior probabilidade é que ele utilize agora um outro recurso, como a pirâmide etária, onde vai ter ali separado por idade, por faixa etária, dentro de cada camada daquela ali, e dividido pelaquela linha vertical ali ao centro, em gênero, ou seja, homens e mulheres. Então ali vai estar o extrato da população brasileira, de acordo com a idade e de acordo com o gênero. O que isso nos diz, gente? O cara pode extrair uma infinidade de questões de um gráfico como aquele ali. Essa é a representação da pirâmide etária brasileira para o ano de 1990. Existe um conceito chamado transição demográfica. O que esse conceito nos diz? Ele diz que a população dos países, ela vai passando pelo chamado envelhecimento. Então vai passando pelo envelhecimento. Quais são os fatores que vão estar ligados a esse envelhecimento? A essa transição demográfica? Principalmente o nível de fecundidade. E também a expectativa de vida. São dois fatores aí correlatos. Mas principalmente o nível de fecundidade, ou seja, a quantidade de filhos por mulher que uma determinada população vai ter. Brasil, gente, 1960, as mulheres tinham em média 6 filhos aqui no Brasil. Brasil de 2011, menos de 2 filhos por mulher. Isso significa que vão nascer menos pessoas. Isso significa que, pela expectativa de vida ter aumentado, as pessoas vão viver mais, claro, e também a população de idosos tende a aumentar. Você pode abordar a questão de diversas maneiras. Por exemplo, pela economia. Um país, para se desenvolver, ele precisa de quê? De mão de obra, de pessoas trabalhando. Eu não posso abrir uma indústria em Cascavel
se eu não tenho pessoas para trabalhar nessa indústria. Não é isso? Se eu tenho uma população eminentemente jovem, eu vou ter problemas para me desenvolver. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, em 1940, 1950, quando ele vai entrar no seu processo de industrialização, o Brasil tinha um problema relacionado à mão de obra. Tanto na questão da especialização dessa mão de obra, quanto também com relação à idade. Por isso, a gente relembra daquele conceito de população e idade ativa, no Brasil vai ser a partir dos 10 anos de idade ainda. Por quê? Se na prática existem leis que vão proteger o trabalho da criança no Brasil, então aquela questão, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, na prática, nós vamos observar que ainda existe a utilização de menores de 14 anos no trabalho. Quando a gente passa por um processo de envelhecimento, passa o próximo para a gente, por gentileza. A gente chega lá no ano de 2000, a gente observa fundamentalmente o seguinte para a nossa prova. Um estreitamento da base e um alargamento do topo. Então, essas seriam as características fundamentais, de um país que está passando por um processo de transição demográfica, de envelhecimento da sua população. A base, ela vai se estreitando e o topo vai se alargando. Então, para a prova, o cara pode justamente utilizar esses dois conceitos. Então, quais as características que eu posso dizer com certeza que uma população de determinado país, no caso o Brasil, está passando por um processo de envelhecimento? Então, na sua pirâmide etária, né, sendo apresentada. Então, a base sendo estreitada e o topo sendo alargado. Ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, estão nascendo em termos absolutos no Brasil. Hoje nós temos menos pessoas de 0 a 14 anos que no ano 2000. Em termos absolutos no Brasil, hoje nós temos menos crianças do que no ano 2000. As mulheres então estão tendo menos filhos, as pessoas estão vivendo mais. A ideia é que a população de 0 a 24 anos, ou seja, a chamada população jovem, ela vai ter um encolhimento no Brasil. Então, qual é a principal diferença do censo de 2000 para o censo de 2010? Passa aí para a gente, por favor. Coloca o de 2010. Então, chegamos ao censo de 2010. Então, olha como é que vai ficando a nossa pirâmide. Uma outra questão para vocês matarem fácil questão na prova, utilizando esse gráfico, é dizer o seguinte: quanto mais disforme for ficando a minha pirâmide, significa que a minha população está envelhecendo. Ou seja, é a população de um país que já passou pelos primeiros estágios dessa transição demográfica. Tinha uma população eminentemente jovem, a população vai envelhecendo e chega num estágio onde a população de adultos, a partir dos 25 anos, vai superar a população de jovens, de 0 até 24. Então, é outra questão que vocês conseguem matar de uma forma assim, bem tranquila. Com relação ao gênero aqui na nossa pirâmide, o que a gente pode observar? Anota aí no material de vocês, que isso aqui, você em casa também comigo, pode aparecer em termos absolutos, esses números aqui, ou em termos percentuais, tanto faz. Então, essa participação dentro das faixas etárias, ela pode aparecer em termos absolutos ou em termos percentuais, né? Não vai mudar nada para a gente. Você pode utilizar da mesma forma essa questão aí. Com relação ao gênero, o que a gente observa no Brasil? Nascem mais homens no Brasil. Em termos absolutos, o número de nascimento de homens no Brasil é superior ao nascimento de mulheres. Então, nascem mais homens que mulheres no Brasil. Legal. Mas ao longo desse processo, ao passar de uma camada ou de uma faixa etária para outra, nós observamos que pouco a pouco as mulheres passam a ser maioria. E não é que elas se dividam, né? Como muitas garantem, né? Não, as mulheres fazem coisas que, né? Fazem serviços que o homem, 3, 4 homens têm que fazer, não é isso? As mulheres são multitarefas. Realmente isso é verdade, mas não é com relação a isso que eu estou querendo dizer. Nessa faixa aqui, dos 15 aos 24 anos, a chamada população jovem, então a gente pode classificar 0 a 14 anos, seriam as crianças. Então, dos 15 aos 24, jovens. Morre muito mais homens do que mulheres. Daí, a gente chegar nessa faixa aqui e começarmos a ter uma diferença substancial, ou seja, a maioria feminina
na nossa população. Então, a população jovem vai ser muito mais afetada pela violência, a população do sexo masculino. Então, taxa de homicídios no Brasil. Quem vai engrossar, né, essa taxa de homicídios no Brasil? As estatísticas. Então, é o jovem de 15 a 24 anos, do sexo masculino. Se a gente quiser desagregar mais ainda esse dado, a gente pode falar que é o negro ou o pardo, que mora em periferia e que torce por Corinthians, né? A gente pode falar isso ainda. Brincadeira aí, viu, corintiano? Mas a gente pode falar, gente, se for em termos de estatística, realmente é isso. E o que mas que vai... no sul aqui, professor, no sul aqui não é Corinthians, fazendo um comparativo com o Corinthians, seria o Grêmio. Ah, seria o Grêmio? Aí não? Tá certo. Então aqui no sul... A gente vai apanhar aqui hoje. Aqui no sul, então, o Grêmio, né? Como o nosso professor Daniel Sena ali bem frisou. E a Thaís ali tá louca reclamando, dizendo que não. Né? É o Inter? Tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Tem uma pergunta aqui para o senhor, você pode responder agora? Por gentileza, faça. É uma pergunta de verdade, não é sacanagem. Uma pergunta de verdade. Eu perdi. Aqui. Nos últimos anos, como ficou a comparação do PIB no BRIC? Qual foi a colocação dos países que compõem o BRIC? Beleza. Olha só, galera. Como eu falei para vocês, tem questões... Qual o nome do colega? Pergunta da Laudineia. Laudineia, de algum lugar do país. De algum lugar? Laudineia, um abraço. Deve ser daquela região ali, Acre, né? O pessoal dali gosta de mandar mensagem para mim, mas um beijo no coração. Um beijo no coração, Laudineia. Porque eles nunca viram uma coisa exótica assim lá na África. É verdade, a gente está junto. Olha só, não é um assunto que vocês tenham que perder tempo estudando para essa prova. E a gente tem que ser sincero com vocês. Né? Existe professor que ele frauda o aluno. Ele chega aqui e diz o seguinte, ó, tem que estudar isso para todo o concurso. Aqui a gente não faz isso. Então não engano vocês. Ah, Leonardo, pode cair? Pode. Mas aí é porque a banca deixou de seguir o padrão que ela vinha seguindo em todos os concursos até hoje. Tá? Pode acontecer? Pode. Mas a tendência, e para a gente direcionar vocês, eu tenho que ser sincero. Mas para não deixar nossa colega lá sem resposta, a questão é a seguinte. A China é o gigante na economia mundial, é o país que mais cresce absurdamente. Depois nós temos a Índia, que se destaca principalmente no setor de serviços e comércio também. Então a Índia ficaria em segundo dentro dos BRICS. E depois é uma briga de foice. Né? Aí vem Brasil, os russos, a África do Sul, é uma briga de foice. Não dá para a gente dizer quem está melhor, quem está pior, porque vai depender de ano a ano. A Rússia é uma forte produtora de petróleo, se tornou, no ano de 2011, o maior produtor mundial de petróleo. E isso vai dar uma certa vantagem, um certo fôlego a mais para a Rússia. Mas tirando a China, que está no topo, e a Índia, que vem ali em segundo lugar, os outros países vão estar mais ou menos ali na mesma balada. Tá bom? Um beijão aí para você aí em qualquer lugar desse Brasil. Continuando então, tem outra aí, Sana? Não, né? Então pode prosseguir. Beleza. Galera, então pirâmide etária provavelmente, tá? Provavelmente seria o gráfico utilizado na prova de vocês. Então tem exercício, tem que fazer uma vez, tem que tentar entender, interpretar esses dados aqui, que daqui a gente consegue matar diversas questões. Falando em questões, vê se está na agulha aí a questão para a gente colocar. Legal, gente, vamos resolver uma questão aí. Ó, questão número 1. A esperança de vida ao nascer, indicadores de renda e de educação, compõem o índice de desenvolvimento humano, usado para medir a qualidade de vida nos municípios e regiões brasileiras e nos diversos países do mundo. E aí, turma? Questão está? Questão está certa. Então, você em casa aí acompanhando, são todos aqueles critérios que a gente colocou, né? Então, vai avaliar nessas dimensões, na renda, na educação e na saúde. Não confundir, galera, o IDH ele vai ser utilizado, inclusive, em alguns bairros. Tem cidades maiores que vão utilizar o IDH para mensurar a qualidade de vida, inclusive nos bairros. Então, para não esquecer nunca mais, né? Então, regiões do mundo, países, estados, municípios, regiões dentro do Brasil, né? Na Lua, em Marte, em Saturno, no Sol, né? Então, em todos os lugares, ok? Então, isso aí vai ser um critério quase que universal. Aí tem um comentário ali no material de vocês, né? Algumas mudanças ocorridas aí nos critérios para avaliação. É só vocês ajustarem aí para a hora da prova. Vamos para a próxima.
Questão 2. No Brasil, o fenômeno do aumento da esperança de vida ao nascer atinge de maneira uniforme todas as classes sociais, pois esse indicador não é influenciado pela renda familiar. E aí, turma? Errado, né, gente? Então, como foi falado, existe para isso o IDH-AD, que vai medir justamente essas diferenças. Pessoal, ó, as questões da prova de vocês são desse nível aí para baixo, são bem tranquilas. Garanto para vocês que 80% da prova de vocês vão ser questões nesse nível, na parte de atualidades. Então não tem mistério, é só vocês deixarem o amigo imaginário de vocês, né, fazer a prova que vai dar tudo certo. Número 3, desce aí pra gente. Vamos fazer outra. Segundo o relatório do desenvolvimento humano, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para o ano de 2011, no grupo denominado BRICS, então a gente já fez ali composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o IDH brasileiro foi superado somente pelo chinês. E aí, turma? A questão está errada. Ó, observem, é o tipo de pegadinha que é feito na hora da prova. O cara vai brincar com vocês, misturando questões econômicas. Então, o PIB realmente da China, ele é bem superior ao brasileiro. Só que aí o cara pega o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que não mede se em um país é melhor de se viver do que em outro. Não é isso que a gente está fazendo aqui. É só uma forma, um critério objetivo, né, de poder o quê? Subsidiar as políticas públicas para atacar a educação, melhorar saúde e melhorar outros fatores também que vão estar relacionados. Por exemplo, segurança. Se eu melhoro educação, gente, eu melhoro segurança. Não é isso? Se eu melhoro saúde, eu também estou melhorando educação. Então, em atualidades, você não estuda nada assim solto, perdido no espaço. Então, muitas vezes o aluno diz assim, ó, as questões só abordaram, por exemplo, sociedade. Não, todos os assuntos eles acabam se interligando, tá bom? Vamos lá. Número 4. Proporcionalmente ao conjunto da população, o número de pobres ou indigentes no Brasil permanece praticamente o mesmo de 5 décadas atrás. Clara demonstração de que o país não aumentou sua riqueza nesse período. E aí, turma? Errado. Então, o Brasil passa por um processo histórico de estabilização da nossa economia. Então, vamos fazer uma recapitulação. Tivemos ali o período da redemocratização, né? Período da ditadura, que terminou em 1985, processo de redemocratização do país. Tivemos alguns governos, o do Sarney, né? Depois tivemos a eleição do Collor de Mello, Sarney substituindo o Tancredo lá que faleceu. Aí tivemos a entrada do Collor de Mello, ficou 2 anos, foi impeachmentado. Tivemos então o Itamar Franco. A partir do governo do Itamar Franco, nós vamos ter lá como ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso. E o que vai acontecer? O Brasil começa, né, a empreender medidas que hoje proporcionam esse crescimento econômico que nós estamos presenciando. Então, estabilização da economia, fortalecimento da nossa moeda, privatizações, todas essas medidas vão ter influência direta no que está acontecendo hoje aqui no país. E, no governo Lula, principalmente, vai acontecer o chamado combate à miséria no Brasil. Então, há uma diminuição substancial do número de miseráveis no Brasil durante os 2 mandatos do governo do Lula. O Lula, a gente pode dizer que ele surfou na maré ou na onda econômica deixada pelo Fernando Henrique e pôde atacar a questão social de uma forma mais veemente. Então, isso que fica para a gente na hora da prova. Inclusive, se for citado o nome de algum ex-presidente, é entender que o Plano Real, ele não começa no governo do Fernando Henrique, é sempre bom a gente lembrar. A questão da estabilidade econômica não começa no governo do Lula. Então, a herança deixada pelo Fernando Henrique, que o Lula soube aproveitar. E a questão do combate à miséria no Brasil, a diminuição dos níveis de pobreza no país, aí nós devemos todo o crédito a esses 2 mandatos do governo do Lula. Crescimento econômico se dá de uma forma mais acentuada do que no governo do Fernando Henrique, mas a estabilidade econômica aproveitada pelo governo do Lula inicia-se lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, ok? Então a questão está errada, é uma questão também que pode ser abordada na prova de vocês. Vamos lá, próxima questão. A situação desfavorável dos negros no Brasil está relacionada ao fato da população negra ser minoritária. Ó, gente, muito cuidado na hora da prova,
Porque a CESP, ela adora utilizar essas expressões em termos o quê? Absolutos. Toda vez que ela coloca assim, minoritariamente, de forma absoluta, as questões em atualidades, como elas podem ser facilmente contestadas, porque você tem uma fonte que diz uma coisa, você tem outra fonte que diz outra. Você tem que se basear sempre em mais de uma fonte e, de preferência, em instituições oficiais, ou seja, do governo. Então, se o IBGE divulga alguma coisa, ainda que haja um furo de reportagem que contradiza aquilo que o IBGE disse, vai pelo IBGE, porque é um site oficial. A gente tem que ter essa noção. Mas nunca, jamais, nunca na vida, nós devemos estudar atualidades, e eu coloco aqui algumas fontes para a gente poder, no material de vocês tem também, vocês em casa acompanhem, falo Veja, Isto É, Época, todas são excelentes fontes, só que todas, sem exceção, vão ter erros grosseiros. Jornais da mesma forma. Esse dia eu estava vendo uma matéria lá na Época, e tinha uma reportagem falando sobre o Estatuto do Desarmamento. Né? Estatuto do Desarmamento, aí o cara fez a seguinte abordagem. Ele foi falar da forma de consulta popular. E aí eu peço o auxílio aqui do nosso ilustre descendente de italiano, né? Nosso professor, descendente de italiano, gente, em casa aí, né? Pessoal italiano, né? Aqui no Brasil os italianos realmente têm assim tem essa aparência, são pessoas esbeltas assim, igual ali daquela região, você que está me vendo aí do Nordeste, né? Norte, Nordeste, os italianos migraram para aquela região lá, né? Eles migraram. Por favor, por gentileza. O que o senhor precisa? Aquela questão da diferença do plebiscito e do referendo, que alguns colegas da revista Época não estão sabendo ainda. Então venha para o Alfa, porque aqui no Alfa todo mundo sabe o que significa plebiscito e referendo, né, gente? Ambas, tanto plebiscito como referendo, são formas de consulta popular. Né? É onde, por exemplo, o Poder Legislativo, quando ele faz uma norma, ele quer saber a opinião do povo. Mas tem uma diferença básica entre o plebiscito e o referendo. O plebiscito, a consulta é antes, e o referendo, a consulta é depois. Essa é a diferença básica. Plebiscito, antes de fazer a norma, eu consulto o povo para saber o que o povo acha. Referendo, eu faço a norma, coloco ela lá e pergunto, e aí galera, o que vocês acharam? Aí o povo vai lá, vota e diz o que achou. Foi o que aconteceu no Estatuto do Desarmamento, foi um referendo. Obrigado, professor. Beleza? Obrigado, tá, pessoal da Época aí. Por essa oportunidade, de assistir aula aí com o professor Daniel Sena. Galera, então, basicamente, essa preocupação que nós temos que ter. Sempre quando for consultar 3 fontes diferentes, então, revistas, Época, Isto É, Veja, site, tem o G1, Estadão, Folha de São Paulo, também um site muito bom. E para a prova de vocês, os sites específicos. Quais são? IBGE. Tem que estar sempre fuçando. Tá de bobeira, tá navegando, tá lá no Face, tá lá no iogurte, tá nesses trem que não serve para nada. Gente, vai lá e entra no site do IBGE. Entra no site do IBGE, entra no site, quem divulgou o relatório do desenvolvimento humano? Então, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Entra lá e vê na íntegra, tá? Entra lá e vê na íntegra o relatório. Então, essa é a dica que eu tenho para vocês como fonte de consulta. Aproveitando o assunto referendo, que o tempo da gente está um pouco curto, vamos falar do referendo que vai acontecer para a consulta popular sobre a divisão ou não do Estado do Pará. Gente, é um assunto relacionado à política, mas tem a ver também com população, tem a ver com sociedade. Então, dentro daquelas questões que podem ser pontuais na prova de vocês, tá? O examinador ele pode ir lá e pescar uma questão como essa. Importante para a prova, importante relacionar com o constitucional, ou seja, a forma de consulta popular, o cara pode inverter para tentar confundir, para tentar fazer essa casca de banana aí para vocês, tá? Ou seja, referendo ou plebiscito. Então o cara pode mudar essas palavrinhas, ok? Falar também da população diretamente envolvida, então o voto é obrigatório para a população diretamente envolvida. Então a população do Estado do Pará, obrigatoriamente no dia 11 de setembro, vai ter que ir lá votar pela divisão ou não. Os 3 estados que vão ser criados, os 2, né? O Pará já existe com a capital Belém, aí mais o estado do Tapajós e de Carajás. Carajás com a capital sendo Marabá e Tapajós, Santarém. Cidade importante desse novo estado, caso ele venha se concretizar, Tapajós, cidade de Altamira.
O cara pode fazer um link, relacionar essa divisão com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que fica na cidade de Altamira. Olha como é que a gente constrói o nosso pensamento, e isso quem está me falando é meu amigo imaginário. Está me dando o macete aqui, ó. Então, olha só, divisão do estado do Pará, estado de Tapajós, capital, Santarém, segunda maior cidade, importância, Altamira. O que tem para a gente importante em Altamira? Usina de Belo Monte. Aí envolve questão de sustentabilidade, questões ambientais. Legal. Usina de Belo Monte. O que é importante para a gente da cidade de Altamira para relacionar com os dados do censo? Favelamento. Então, uma corrida, né, uma densidade demográfica foi aumentada substancialmente nessa cidade, uma concentração. Por quê? Aí vem uma questão importantíssima para a prova também. Porque o emprego na vida da gente é estrutural. O emprego estrutura as nossas vidas. Nós moramos perto de onde trabalhamos, não é isso? Nós não trabalhamos perto de onde moramos. A gente vem de qualquer lugar do Brasil, desde que pague bem. Não é naquele velho ditado? Pagando bem que mal tem. Meus amigos lá no Rio, toda vez que falo com eles assim, tu é maluco. Não por estar aqui, que agora eu estou num lugar excelente. Mas eu fui para o meio do Mato Grosso do Sul, lá para a fronteira com a Bolívia. Fiquei lá 5 anos. Aí eles, cara, tu é maluco. Eu falo assim, ó, eu não sou maluco não. Na verdade, eu sou necessitado, né? Eu não sou maluco, eu sou necessitado. Porque se eu estiver aí no Rio de Janeiro, eles conseguem, gente, um jeito de viver. Eu não sei como fazer isso, né? Eles merecem os parabéns. Por quê? São caras que hoje, por exemplo, com 30, 40 anos de idade, o cara não trabalha, né? Não tem emprego, mas ele vive melhor do que eu. Ele sai quase todo final de semana, ele vai para a praia todo final de semana, ele tem filho, a mulher não coloca ele na justiça, né? Ele não tem que pagar pensão, né? E se der mole, ainda recebe dinheiro da mulher ainda para sair e tomar cerveja. Eu queria saber como é que eles fazem essa mágica lá. Eu não consigo. Então, o trabalho, ele é estruturante na nossa vida. O trabalho, ele é estruturante, ok? Então, a gente não mora onde trabalha. Perdão. A gente não trabalha onde mora. A gente tem que morar perto do nosso trabalho, ok? Um outro assunto importante também, como dica aí pra gente, é a questão da chamada Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, a gente tem que fazer o link com a decisão do Supremo Tribunal Federal esse ano de manter a lei da anistia. Então, esse link que a gente tem que fazer. Está sendo discutido no âmbito do nosso Congresso, nas casas legislativas que nós temos a nível federal, a criação de uma Comissão da Verdade. Questão de prova, gente. Se não for na do INSS, vai ser em outro concurso que vocês vão fazer. Com certeza, com certeza. O que o cara vai relacionar? Ele vai dizer o seguinte, que essa comissão tem poder de punir os responsáveis pelos crimes cometidos no período da ditadura militar no Brasil. É isso que ele vai dizer para vocês. E isso está errado. Essa comissão foi instituída, na verdade, para as pessoas ficarem sabendo, para trazer à tona aquilo que aconteceu no período da ditadura. Para mascarar um pouquinho, o que foi feito? Para mascarar um pouco, foi colocado um período anterior à ditadura, começando no fim da Era Vargas. Então, desde a década de 40 até o fim da ditadura, apurar aqueles casos que ficaram sem solução. Então, essa é a função da Comissão da Verdade. Não pode imputar, né? Não vai poder punir ninguém, ainda que descubra as evidências do cometimento de algum crime. Então, é uma medida meio que inócua, né? Só para inglês ver. Gente, vamos para a última questão ali. As duas últimas, né? Eu cheguei a falar da questão do negro aqui não, né? Vamos voltar. Então aqui fala, o que inviabiliza a aplicação de políticas públicas de discriminação positiva, como a obrigatoriedade das cotas para estudantes negros no ensino superior público e privado, e a equiparação salarial com os trabalhadores brancos, dentre outras propostas. Então o cara fala, a situação desfavorável dos negros no Brasil está relacionado ao fato da população negra ser minoritária em todos os estados. Então, cuidado com essas afirmações radicais, ou seja, tudo ou nada, que a tendência é que sempre existam exceções. Exceção com relação à minoria negra no Brasil, existem estados onde os negros são a maioria. Por exemplo, Maranhão, estado da Bahia, os negros são a maioria. Então, a questão está errada. Questão relacionada
a questão racial no Brasil, para a gente finalizar. Quando a gente fala de IDH, quando a gente fala das desigualdades, a gente observa o seguinte, que a desigualdade, ela também, além de ser relacionada a gênero, além de ser relacionada às regiões, ela também vai ser relacionada a questões de etnia e a questões de raça-cor. Por exemplo, no grupo dos 5% mais ricos, nós vamos ter a maioria absoluta, mais de 80%, composto por brancos. E no grupo dos mais pobres, a maior parte ainda vai ser composta por negros no Brasil. Então o Brasil vai ser um país desigual na questão de gênero, na questão de raça e na questão também de regiões. Essas são as dicas aí para a prova. A gente já entrou bastante tempo ali no tempo da nossa colega Fernanda, que está ansiosa. Passa a palavra ali para o Evandro. Só ver antes se tem alguma pergunta aí da NET. Tem, o cara perguntou se dá para beber água, porque você não para de falar um minuto e você não bebe água. Pois é, eu tô... Galã, a culpa é do Galã aqui, ó. A culpa é do Galã. Não, mas você arrebenta. Que ele não me avisou. Você arrebenta. Qual é o nome do nosso amigo ali? Vou beber 1 litro de água em homenagem a ele ali. Ah, foi você? João de Deus, que é o nosso amigo. É João de Jesus, Que é isso? É verdade. Não, tranquilo. Tranquilo. Alguém na turma aí quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, pessoal. Ele é exótico, mas ele responde, ele não briga, ele não faz nada, não. Só não pode perguntar pro meu amigo imaginário. Que isso aí é fogo. Legal, né, galera? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Boa preparação. A gente tá junto aí até a realização da prova. Sucesso. É nóis. É nóis. Pessoal, vai vir a Fernanda dar aula aí.